Capítulos 862 a 861 Mega Evolução. Caim segurava em sua mão uma pedra-chave, a mesma que havia obtido de Steven, e que agora usaria pela primeira vez. Quando Caim pronunciou as palavras Mega Evolução, uma energia estranha emergiu da pedra angular. Com grande velocidade, essa energia fluiu da mão de Caim para o seu corpo e então foi projetada em direção à mega pedra que a altaria carregava, gerando uma onda peculiar e invisível. Ao sentir a onda vinda da pedra-chave, a mega pedra emitiu um brilho intenso que envolveu completamente a altaria. Naquele instante, a altaria pressentiu vagamente os pensamentos de Caim e os seus próprios começaram a ser transmitidos para a mente de seu treinador. Contudo, ambos perceberam uma leve barreira, como se algo tênue os separasse, impedindo a altaria e Caim de sentirem plenamente as emoções um do outro. Devido a essa desconexão, o brilho da mega evolução que envolvia a altaria começou a se dissipar aos poucos. Todos os outros Pokémon observavam atentamente as mudanças que aconteciam com Caim e Altaria sem entender o que estava acontecendo. Até mesmo Altaria parecia confuso, sem compreender totalmente o que havia ocorrido. A única coisa que Altaria conseguiu perceber foi que, se tivesse alcançado uma conexão completa com Caim, seu poder teria atingido um novo patamar. Além disso, enquanto estava rodeada por aquela luz brilhante, Altaria sentiu a presença de uma nova energia diferente dos tipos dragão e voador que já possuía. Era uma energia que, em circunstâncias normais, ela teria achado desconfortável, mas sob aquela luz, parecia quente e familiar. Por fim, o brilho no corpo de Altaria desapareceu completamente e voltou a se concentrar na mega pedra que ela carregava. Parece que a mega evolução não é possível, não é? Murmurou Caim com um leve toque de decepção, embora ao mesmo tempo não estivesse surpreso com o resultado. Desde o início, Caim considerou que esse desfecho era possível. Afinal, Altaria era um Pokémon que se juntou à sua equipe mais tarde e ainda não podia ser considerado seu parceiro em um sentido mais profundo. O vínculo entre Caim e Altaria ainda não era forte o suficiente para desencadear a Mega Evolução. Apesar disso, Caim fez questão de registrar tudo o que havia acontecido usando seu sistema de monitoramento. Ele queria analisar aquela estranha energia que permitia aos Pokémon Mega evoluir e também investigar por que, no futuro, o Greninja de Ash seria capaz de alcançar um tipo de Mega evolução baseado unicamente na conexão emocional. O fenômeno da Mega evolução era algo que, mesmo depois de ter vivido duas vidas, Caim nunca havia experimentado diretamente. Embora a região de Kalos já tivesse conhecimento da existência da Mega Evolução há muito tempo, até então ela era considerada simplesmente uma manifestação misteriosa do vínculo entre um treinador e seu Pokémon sem ter sido oficialmente categorizada ou estudada a fundo. Foi graças ao professor Sycamore de Kalos que a Mega Evolução finalmente recebeu seu nome oficial e foi estabelecida como um sistema completamente novo e único. Caim sabia que, mesmo que a Altaria tivesse conseguido mega evoluir naquele momento, ele não teria usado esse poder a menos que estivesse em uma situação de vida ou morte. Sua prioridade agora era aproveitar ao máximo o tempo antes que a mega evolução se tornasse comum para coletar o máximo de megastones possível. Somente assim ele poderia obter uma vantagem significativa quando o mundo descobrisse esse fenômeno. A mega evolução tinha o potencial de gerar um impacto tão grande quanto o surgimento do tipo Fada, que ainda causava mudanças nas estratégias e hierarquias do mundo Pokémon. O mestre de Caim, Matsuda Takashi, que havia retornado ao EN após o torneio de Sinnoh, ainda não havia voltado para a Vila Foa. Desde seu retorno, ele permaneceu ocupado na sede da Liga UEM, participando de inúmeras reuniões e debates sobre os efeitos do novo tipo Fada. Sem dúvida, o surgimento do tipo Fada já estava transformando o equilíbrio de poder no mundo Pokémon. No entanto, Caim estava convencido de que a Mega Evolução teria um impacto ainda maior. Para os treinadores mais fortes, como Giovanni, o tipo Fada não representava uma ameaça significativa, já que suas equipes já estavam otimizadas para combates de alto nível. Mas se a Mega Evolução se tornasse popular, as mudanças seriam mais drásticas. Por exemplo, o Beedrill de Giovanni, que já era formidável sem a Mega Evolução, poderia se tornar uma força imparável ao receber o poder adicional da Mega Evolução. Isso alteraria a dinâmica de poder até mesmo entre os treinadores mais experientes. Caim sabia que, eventualmente, seu vínculo com Altaria se fortaleceria o suficiente para permitir a Mega Evolução. Por ora, ele estava satisfeito por ter encontrado duas Megastones compatíveis com sua equipe, o que já era uma conquista significativa. Ao cair da noite, Caim deitou-se ao lado de seus Pokémon na praia da ilha, contemplando a lua no céu. Quase um ano havia se passado desde seu renascimento,
e a velocidade de seu progresso superava em muito o que ele havia alcançado em sua vida anterior. Ele havia recrutado Pokémon com talentos e habilidades excepcionais e contava com aliados confiáveis. Sua esperança era continuar crescendo junto com seus Pokémon, seja no submundo dos poderes das trevas ou nas fileiras da Liga Pokémon. Tudo o que importava era ter força suficiente para não ser limitado pelas circunstâncias. Nas profundezas do oceano, uma figura misteriosa avistara o clarão multicolorido que emanava da ilha. Intrigada pela energia que emanava daquele brilho, a criatura bateu as asas e disparou em direção à ilha, determinada a investigar mais de perto. Capítulos 863-862 Preparativos na ilha. O amanhecer do dia seguinte trouxe consigo um novo propósito para Caim: fazer esta ilha desaparecer. Ele havia preparado máquinas obtidas através da troca de uma quantidade significativa de recursos com a equipe Rocket. Essas ferramentas poderiam ser instaladas nas bordas da ilha e, uma vez ativadas, fariam a ilha desaparecer de vista, embora, na realidade, ela ainda existisse. O que as ferramentas geravam é uma barreira virtual. Esse mecanismo era semelhante ao usado na ilha mítica, mas em uma escala muito menor. A diferença era que, enquanto a ilha mítica era extensa e complexa, essa pequena ilha exigia apenas um conjunto básico do dispositivo de camuflagem virtual. Os cientistas da equipe Rocket aperfeiçoaram seus projetos com base na experiência adquirida na ilha mítica e o que Caim havia obtido era um modelo de última geração. Ao longo da manhã, Caim dedicou-se a instalar os dispositivos ao redor do perímetro da ilha. Cada dispositivo, semelhante a uma câmera em miniatura, foi projetado para resistir a ataques comuns e possuía painéis solares que forneciam energia continuamente. Mesmo que o sol não brilhasse, uma carga completa poderia mantê-los operacionais por 2 semanas. A autossuficiência e a autonomia dos dispositivos foram o que levaram Caim a escolher esse modelo. Com a ajuda de Zoukin, ele os instalou cuidadosamente, um por um. Sem que Caim percebesse, um olhar curioso observava das profundezas do oceano. Um Pokémon marinho, intrigado pelos movimentos de Caim e Zoukin, aproximava-se furtivamente. Ao terminar de instalar os dispositivos, Caim ativou o sistema de camuflagem virtual. Instantaneamente, a ilha pareceu desaparecer da vista. Satisfeito com o resultado, dirigiu-se ao lago de água doce no centro da ilha, a única fonte de água potável na região. Esse lago era crucial, pois qualquer Pokémon que habitasse a ilha dependeria dele. No entanto, Caim sabia que, após a limpeza que fizera anteriormente, a maioria dos Pokémon da ilha não representava mais uma ameaça. Ele libertou os Pokémon que havia capturado recentemente, incluindo o Magmutar que havia pegado no Monte Shimei e o grupo de Tevenant e Phantump das Ruínas Misteriosas. No início, Magmutar era inquieto e agressivo, mas depois de algum tempo sob a supervisão rigorosa de Caim e o treinamento fornecido por Zoukin e Figon, ele se acalmou. Agora, só de olhar para Figon, Magmutar temia de medo. Por outro lado, Tevenant e Phantump se encheram de alegria ao verem a floresta que circundava o lago. Para eles, aquele lugar era um paraíso. Tornaram-se os guardiões da floresta, cuidando dela e garantindo seu desenvolvimento harmonioso. Enquanto isso, Magmutar foi designado para uma área específica perto do lago. Embora não fosse o ambiente ideal para ele, aceitou resignadamente. Caim planejava usar sua habilidade especial para incubar ovos Pokémon, tornando seu papel na ilha essencial. Ele também libertou a família Tifoseon que havia capturado naquele espaço misterioso. Esses Pokémon, acostumados às duras condições do deserto, encontraram nesta ilha o lugar perfeito para prosperar. Caim os encorajou a se reproduzirem, com a intenção de supervisionar suas futuras gerações e garantir uma produção estável de Pokémon com alto potencial. Caim considerou realocar Cabin e seu grupo para cá, mas sabia que este lugar era pequeno demais para um plano que eventualmente seria liderado por Diancie. Portanto, decidiu deixá-los nas montanhas perto da cidade Foa, onde teriam mais espaço para crescer. Por fim, Altaria e seus 2 filhotes foram levados para a ilha. Embora este lugar fosse muito menor que a ilha mítica, a tranquilidade e o ambiente natural o tornavam perfeito para eles. Caim sabia que Altaria valorizava a paz e a serenidade, e aquele lugar correspondia às suas expectativas. No centro da ilha, perto do lago, Caim começou a construir um acampamento básico. Embora não planejasse passar muito tempo ali, queria garantir que os Pokémon tivessem acesso contínuo aos recursos necessários. Ele instalou um dispositivo básico de teletransporte que permitia não apenas o transporte de Pokémon, mas também a entrega de suprimentos essenciais. Ele também instalou um dispositivo para a produção de Pokéblocos, que seria operado por Porygon 2 com a ajuda do sistema de Caim.
Sob o controle do sistema de Caim, Porygon 2 podia realizar tarefas de manutenção, fabricar Pokédocos e monitorar o estado dos Pokémon na IA. Podia até transmitir imagens e áudio, permitindo que Caim supervisionasse a IA em tempo real, como se estivesse fisicamente presente. A conexão entre Porygon 2 e o sistema garantia que as informações sobre o crescimento e desenvolvimento do Pokémon estivessem sempre atualizadas. Isso permitiria que Caim ajustasse seus métodos de treinamento e criação conforme necessário. Graças a essa estrutura, Caim pôde dividir seus esforços entre seu trabalho habitual e o desenvolvimento da IA, acelerando seu progresso e avançando mais rapidamente em direção aos seus objetivos. Ultrapassar Steven e Cynthia já não parecia um sonho inatingível. Os dispositivos de teletransporte também ofereciam flexibilidade, pois permitiam que Caim buscasse ou enviasse Pokémon de qualquer lugar, desde que tivesse acesso a um dispositivo compatível. Essa funcionalidade lhe dava uma vantagem significativa sobre outros treinadores. Após concluir a instalação dos dispositivos, Caim se permitiu um momento para admirar o resultado de seu trabalho. Ele havia criado um refúgio autossuficiente e seguro para seus Pokémon, um lugar onde eles poderiam crescer e prosperar sob sua supervisão indireta. Embora o caminho pela frente ainda fosse longo, Caim sabia que havia dado um passo importante em direção ao seu objetivo final, tornar-se uma figura influente no mundo Pokémon, livre de restrições e capaz de explorar tudo o que este vasto mundo tinha a oferecer. Capítulos 865 a 863 Deus dos Mares. Após instalar todos os dispositivos, Caim os ativou em toda a IA. Imediatamente, toda a IA ficou completamente camuflada. Por dentro, Caim e os outros não notaram nenhuma diferença, tudo parecia igual. No entanto, por fora, a IA havia desaparecido completamente no oceano. Em circunstâncias normais, essa ação não teria chamado a atenção, já que essa IA não tinha significado para ninguém que a avistasse, fosse humano ou Pokémon. Mas hoje não era um dia qualquer. Na noite anterior, enquanto Altaria tentava alcançar a Mega Evolução, um clarão de luz chamou a atenção de todos. Quem quer que tivesse notado aquilo permaneceu do lado de fora da IA, sem ousar entrar. Ele se lembrava bem dos avisos de sua mãe e se conteve para não agir por impulso. No entanto, a curiosidade o consumia. Ele queria saber o que havia causado aquela luz brilhante que vira na noite anterior. Por isso, passou a noite inteira circulando as águas próximas sem conseguir decidir se deveria ir embora. Mas o que ele pacientemente esperava não era uma resposta às suas perguntas, mas uma cena ainda mais surpreendente. A ilha inteira desapareceu sem aviso prévio. Ele ficou completamente atônito. Ele passara a vida inteira no oceano e nunca vira nada parecido. Testemunhar ilhas destruídas por tempestades ou erosão, mas nunca um desaparecimento tão repentino, sem qualquer perturbação na água. Combinando o que vira na noite anterior com esse acontecimento, sua curiosidade atingiu um nível insustentável. Os avisos de sua mãe foram completamente esquecidos. Batendo suas grandes asas debaixo d'água, ele subiu rapidamente à superfície sem fazer muitas ondas e pairou no ar. Suas asas não só lhe permitiam mover-se com destreza na água, como também voar livremente pelo céu, o que era extremamente útil. Ele estendeu as asas e aproximou-se cautelosamente da área onde aí havia desaparecido. Então, algo incrível aconteceu. Quando ele aproximou a ponta das asas do local, elas desapareceram de sua vista. Assustado, ele os puxou de volta rapidamente, mas ao fazê-lo, confirmou que não havia se ferido. Ele respirou aliviado. Ele tentou novamente e viu a ponta de suas asas desaparecer mais uma vez. Desta vez, em vez de medo, sentiu-se intrigado. Foi divertido. Determinado a explorar, ele estendeu ambas as asas e avançou. Em pouco tempo, não apenas suas asas, mas também sua cabeça atravessaram aquela barreira invisível. Ele piscou e, para sua surpresa, sua cabeça agora estava dentro da IA. Ele olhou em volta. A IA não havia desaparecido. Estava simplesmente escondida atrás de uma barreira que a tornava invisível do lado de fora. Ele virou a cabeça para olhar para o próprio corpo. Enquanto estivesse dentro da barreira, conseguia se ver claramente, mas ao retirar a cabeça, a ilha desaparecia novamente, substituída pela vasta extensão do oceano. Em vez de acalmar sua curiosidade, essa cena apenas alimentou ainda mais. Determinado a descobrir mais, ele bateu as asas com força e atravessou completamente a barreira. Num piscar de olhos, ele já estava dentro da ilha. Ao confirmar que seu corpo ainda estava ileso, ele soltou um suspiro de alívio e começou a explorar. Ele observou que o campo que escondia a ilha parecia emanar de um estranho objeto instalado no chão.
Uma ilha que antes lhe parecera irrelevante agora se apresentava como um novo mundo repleto de mistérios. Entretanto, Caim, que acabara de ativar o campo de camuflagem e os dispositivos, estava se preparando para descansar quando recebeu um alerta. Algo ou alguém havia atravessado a barreira e entrado na ilha. A princípio, Caim não deu muita importância. Não havia navios por perto, então só podia ser um Pokémon marinho. Com tantos Pokémon no oceano, não era incomum que um deles entrasse por acidente. Mas logo os alertas se repetiram. De novo e de novo. Isso foi demais. Uma coisa era um Pokémon entrar, mas por que cruzar a barreira tantas vezes? Irritado, Caim, acompanhado por Zokin e um Halt sonolento em seus braços, decidiu ir até a costa de onde vinham os alertas. Utilizando o movimento teleporte de Zokin, eles chegaram rapidamente ao local. Quando Caim abriu os olhos novamente, estava completamente paralisado. Ele viu os Pokémon brincando na beira da barreira. Era um Pokémon que ele não conseguia acreditar que estava vendo. Seu corpo era predominantemente branco, com um tom azul claro no abdômen. Possuía protuberâncias azuis nas costas e ao redor dos olhos. Suas asas, que pareciam uma mistura de braços e asas, se estendiam para permitir que voasse graciosamente. Uma cauda robusta e pernas fortes completavam sua figura imponente. De longe, poderia ser confundido com um pássaro, mas, ao observá-lo mais de perto, seu corpo apresentava características únicas. Não havia dúvidas, o Pokémon à sua frente era Lugia, o lendário deus dos mares. Lugia era conhecido por seu imenso poder, capaz de provocar tempestades de 40 dias com um único bater de asas. Por essa razão, escolheu se esconder nas profundezas do oceano. Embora surpreso, Caim logo percebeu que aquele Lugia era diferente daquele descrito nas lendas. O Lugia das histórias era um Pokémon enorme, com mais de 5 metros de altura. No entanto, este era muito menor, mal ultrapassando 2 metros. A conclusão era clara, este era um Lugia jovem. Caim se lembrou de histórias sobre um pequeno Lugia que mais tarde seria capturado pela equipe Rocket. Isso confirmou sua suspeita. O Pokémon à sua frente era aquele jovem Lugia. Um pensamento ousado passou pela mente de Caim. Capture-o. Domestique-o. O verdadeiro deus dos mares era inatingível, mas este jovem Lugia era diferente. Pareceu perceber as intenções de Caim, pois parou no ar e olhou diretamente para ele, com uma expressão reflexiva. Caim sentiu todos os seus pensamentos desaparecerem sob o lado Pokémon. Era como encarar a própria morte. Capítulos 866 a 864 O poder dos Pokémon lendários. Mesmo sendo um Lugia jovem, ainda era um Lugia. Não importava o quão pequeno fosse naquele momento, tinha um progenitor temível. Mesmo uma organização tão grande quanto a equipe Rocket, após capturar um jovem Lugia, foi forçada a libertá-lo quando o Lugia adulto apareceu para recuperá-lo. Se o Lugia adulto descobrisse que Caim tentara capturar seu filhote, estaria condenado. Diante dessa situação, Caim decidiu deixar de lado a ideia de capturá-lo. No entanto, ele não conseguia deixar de se perguntar o quão poderoso esse Pokémon lendário realmente era. Era a primeira vez que Caim se deparava com uma das entidades mais poderosas do mundo, um Pokémon lendário de nível 1. Embora este jovem Lugia não possuísse um status divino como outros Pokémon lendários, sua mera existência era excepcional. Lugia exibiu mais uma vez uma expressão de dúvida. Sentiram um leve traço de intenção hostil vinda de Caim, mas essa sensação desaparecera rapidamente. Teria sido um mal-entendido. Com um leve bater de asas, Lugia voou em direção a Caim e parou bem na frente dele. Era a primeira vez que Caim observava um Pokémon desse nível de perto. Sem perder a oportunidade, ele ativou o sistema de análise integrado. Embora no passado esse sistema não fosse capaz de coletar dados sobre um Pokémon lendário, atualizações recentes tornaram isso possível. Pokémon, do Gia Preto Claro. Gênero sem gênero. Nível 69. Tipos: psíquico mais voador. Habilidade: pressão. Item segurado: nenhum. Movimentos de ovo: nenhum. Movimentos básicos: turbião, bola de vento, rajada de vento, hino vestida do dragão, sensorial, dança da chuva, hilo bomba, aeroexplosão, punição, poder ancestral, salvaguarda. Movimentos aprendidos: cauda de ferro, pulso do dragão, dreno de energia, cauda aquática, voz alta, cabeçada de ferro, vento gelado, vento de cauda, pulso d'água, ataque aéreo, telecinese. Movimentos TN: nenhum. Caim ficou sem palavras ao ver os dados. Ele agradeceu por não ter agido impulsivamente ao encontrar o jovem Lugia.
Não só ele tinha um progenitor formidável, como o próprio jovem Lugia estava muito acima de seu nível de habilidade. O que realmente chamou a atenção foi o seu potencial. Desde que Caim começara a usar o sistema, o nível de qualidade mais alto que ele ia encontrar em um Pokémon era a cor roxa, nem mesmo roxo escuro. Mesmo o Dragonite do Professor Carval, com sua força de nível campeão, só alcançou o nível roxo. O mesmo aconteceu com os Pokémon principais de futuros campeões como Steven, Cynthia e Dianta. Seus melhores Pokémon não ultrapassaram o nível de qualidade roxo. No entanto, este jovem Lugia tinha uma coloração preta clara. Mesmo sendo um tom mais claro, a cor preta representava um salto qualitativo em relação à roxa. Assim como havia uma diferença significativa entre o roxo claro e o azul escuro, a distância entre o preto claro e o roxo escuro era ainda mais acentuada. Um Pokémon com qualidade roxo claro tinha o potencial de alcançar o nível campeão, mas um Pokémon com qualidade preto claro, Caim nem conseguia imaginar seus limites de poder. Talvez não tivesse nenhum. Não havia dúvidas, este jovem Lugia era descendente direto de um Pokémon lendário de nível 1. Dentre os Pokémon lendários que Caim conhecia, apenas Lugia tinha descendentes. Outros, como Groudon, Kyogre, Rayquaza ou os deuses do espaço e do tempo, Dialga e Palkia, aparentemente não tinham nenhum. Caim descartou completamente a ideia de capturar o jovem Lugia. Domar um Pokémon com esse nível e qualidade não era tarefa fácil, especialmente sem força equivalente. O pai nem precisou intervir, este jovem Lugia já era capaz de enfrentar qualquer Pokémon de elite sem grandes desvantagens. Até mesmo Pokémon de elite experientes teriam dificuldades para derrotá-lo. Caim e Lugia se encararam por cerca de um minuto. Os olhos de Lugia refletiam curiosidade, enquanto Caim não conseguia evitar analisar cada detalhe do Pokémon. Ao seu lado, Zoukin permaneceu imóvel. Havia um senso inato de respeito por Lugia que o mantinha calmo, e ele não pressentia nenhuma ameaça imediata vinda do jovem Pokémon. E a voz suave de Haltz quebrou o silêncio. O pequeno Pokémon havia acordado, espreguiçando-se preguiçosamente nos braços de Caim. O chamado de Haltz atraiu a atenção de Lugia, que virou a cabeça para o ala. Ainda deu um sorriso tenso, ciente de que Haltz acabara de dizer a palavra papai. Com um bocejo, Haltz percebeu a presença de Lugia e seus olhos brilharam de alegria. Graças aos apêndices vermelhos sensíveis em sua cabeça, Haltz conseguia sentir as emoções dos outros. O que ela sentiu em Lugia foi uma energia extremamente amigável. Haltz chamou suavemente mais uma vez, desta vez dirigindo-se diretamente a Lugia. Lugia hesitou por um momento antes de se aproximar de Caim. A proximidade permitiu que Caim observasse os detalhes intrincados da pele de Lugia. Com um brilho vermelho nos olhos, Haltz flutuou suavemente dos braços de Caim, usando naturalmente suas habilidades psíquicas após treinar com Zoukin. Lentamente, ela flutuou em direção a Lugia. Os dois Pokémon se entreolharam por alguns segundos antes de trocarem um sorriso. Haltz subiu nas costas de Lugia, que não ofereceu resistência e permitiu que ela se acomodasse confortavelmente. Caim observava a cena incrédulo. Seu Haltz, montando Lugia, mesmo que fosse apenas uma brincadeira, era algo de que se orgulhar para sempre. Lugia também parecia estar gostando da situação. Embora a princípio tivesse percebido um toque de hostilidade em Caim, agora sentia a energia pura e alegre de Haltz. Havia algo mais nela também, uma sensação de familiaridade que não conseguia identificar. Caim não interferiu. Se essa interação pudesse fortalecer o vínculo entre eles, não havia motivo para impedi-la. Ele se sentou na areia, deixando o Zoukin descansar ao seu lado enquanto observavam Lugia voar com Haltz pela ilha e através do campo de camuflagem repetidas vezes. As risadas dos dois Pokémon ecoavam pelo ar. Sem querer perder tempo, Caim começou a meditar e a treinar sua própria habilidade psíquica enquanto os observava. Ao cair da noite, ambos os Pokémon pareciam exaustos depois de tanta brincadeira. Caim sugeriu a Haltz que convidasse Lugia para jantar. Usando todo o seu talento culinário, Caim preparou uma refeição diferente de tudo que Lugia já havia provado. Com isso, ele apagou qualquer má impressão que pudesse ter restado do encontro inicial. Lugia ficou completamente conquistado. Fim do capítulo. Capítulos 867 a 865. Fiança inocente. Lugia, meu nome é Caim. Se você quiser desfrutar dessas refeições novamente, poderá sempre vir a esta ilha. Você sabe onde ela fica e será sempre bem-vindo, disse Caim após o jantar, usando telepatia pela primeira vez para falar com Lugia. Ao ouvir suas palavras, os olhos de Lugia brilharam de entusiasmo e ele começou a acenar com a cabeça alegremente. Este lugar não só tinha comida deliciosa, como também Pokémon como Haltz, que podiam ser excelentes companheiros de brincadeira.
Além disso, enquanto explorava a ilha, descobriu que não só Haltz era divertido, outros como Pupitar, Daron e Kombuskin também eram ótimos amigos. No entanto, aquele com quem se dava melhor era Haltz. Ao ver a felicidade de Lugia, Caim sorriu para si mesmo. Que criança inocente, pensou ele. Crianças inocentes são as melhores. Elas são encantadoras, fáceis de conviver e, o mais importante, é fácil conquistar a confiança delas. Caim estava prestes a continuar a conversa com Lugia quando este, de repente, ergueu a cabeça. Era como se tivesse ouvido algo ao longe. Caim levantou-se imediatamente e olhou em volta. Além de seus próprios Pokémon, alguns Pokémon selvagens e o crepitar ocasional da fogueira, não havia sons notáveis. No entanto, Lugia parecia estar ouvindo algo que ninguém mais conseguia. Desculpe, preciso voltar. Fiquei fora por muito tempo. Mas voltarei na próxima vez, disse a voz de Lugia na mente de Caim. Pelo tom de voz, era evidente que Lugia era jovem. Sua voz era suave, cheia de inocência e com um toque de timidez. Após dizer isso, Lugia chamou Halt suavemente antes de bater as asas e alçar voo. Num piscar de olhos, desapareceu. Caim, olhando para o céu vazio, teve uma ideia de quem poderia ter chamado Lugia, mas não se deteve nisso. O encontro com Lugia fora inesperado, mas ele conseguira algo valioso, ganhar sua confiança. Talvez, no futuro, isso abrisse uma oportunidade para conhecer o verdadeiro guardião dos mares, o Lugia adulto, e estabelecer comunicação através de seu vínculo com o jovem. Era como plantar uma semente para o futuro. Por outro lado, Haltz estava especialmente feliz naquele dia. Ultimamente, Haltz estava ocupada aprendendo habilidades psíquicas com Nozokin, mas seus dias geralmente eram preenchidos com sono, comida e brincadeiras. No entanto, essa fase estava prestes a terminar. Taine já tinha um plano de treinamento em mente para ela. Afinal, um Pokémon precisa de força para enfrentar os desafios do mundo. Caim havia planejado explorar as profundezas da ilha naquele dia, mas o encontro inesperado com Lugia atrasou seus planos. Ele decidiu esperar o amanhecer para continuar. A noite na ilha foi tranquila. Alt se aconchegou nos braços de Caim e, juntos com os outros Pokémon, adormeceram profundamente. Na manhã seguinte, o sol nasceu, banhando a ilha em luz. Caim, acompanhado por Ozolkin, Florges, Swampert, Politoed, Mismagius e Altaria, preparou-se para explorar as profundezas da ilha. Enquanto isso, os outros Pokémon permaneceram na superfície, treinando sob a supervisão de Porygon 2. Nos últimos dias, Caim havia dado a eles uma pequena pausa em suas rotinas de treinamento rigorosas. Agora era hora de retomar um plano sistemático. Alts, Pagon e Ossé receberam atenção especial em seu treinamento. Porygon 2, que agiu em nome de Caim mesmo em sua ausência, supervisionou cada detalhe e garantiu que ninguém relaxasse. Pagon, por exemplo, era naturalmente competitivo. Ele sempre buscava se aprimorar depois de observar o rápido progresso dos outros. Caim chegou a designar um Antico para supervisioná-lo, impedindo-o de se esforçar demais e garantindo que fizesse pausas quando necessário. Você, por outro lado, compartilhava algumas características com o passado de Poitoed. Seu tempo na natureza a deixou com certos hábitos que precisavam ser corrigidos gradualmente. Felizmente, você demonstrou uma boa disposição para melhorar. Por ser novata no treinamento, Alt recebeu tarefas leves. Caim queria garantir que ela se acostumasse ao esforço físico antes de aumentar a intensidade. Ela precisava de acompanhamento rigoroso e incentivo constante. Enquanto isso, Pokémon mais experientes como Lairon, Pupitar e Combusken não precisavam de muita atenção. Esses três entendiam a importância do treinamento e davam seu melhor sem que Caim precisasse insistir. Ainda mais avançados eram Antifou, Weavile, Tingar e Drapion. Para eles, o treinamento já fazia parte da rotina diária. Mesmo nos dias de descanso, encontravam maneiras de praticar secretamente. Caim sabia disso, mas não os impedia, ele se orgulhava da dedicação deles. Por fim, havia Pokémon como Kabink, Figon e Miltank. Caim não impunha treinamentos rígidos a eles. Esses Pokémon tinham mais liberdade para decidir o quanto queriam se esforçar. No entanto, o clima de trabalho árduo da equipe era contagiante e até os mais relaxados sentiam a pressão para se manterem ativos. Figon, por exemplo, havia recentemente recuperado sua relevância na equipe e não queria perdê-la. Kabink, sob a liderança do ministro Kabink, se esforçava para atender às expectativas de Caim. Miltank, por outro lado, tendo decidido não se concentrar no combate, manteve um treinamento leve apenas para se manter em forma. Com todos os planos em andamento, Caim e sua equipe desceram ao subterrâneo da ilha. No centro do lago subterrâneo, Caim parou diante dos 4 rios que emergiam da escuridão.
A água jorrava de um buraco negro insondável coberto por uma fina membrana que antes bloqueara o avanço de Caim. Agora, com força renovada, ele esperava romper a barreira. Zoukin tente passar por ele usando suas habilidades psíquicas e instruiu Caim. O Pokémon assentiu com a cabeça, liberando sua energia psíquica em direção à membrana. Caim também estendeu suas habilidades para observar como a barreira reagia. Embora tenha havido resistência inicialmente, quando Zouking aumentou sua intensidade, a energia psíquica finalmente conseguiu penetrá-la. Com um sorriso, Caim colocou a mão no ombro de Zouking. Juntos, desapareceram da superfície, prontos para enfrentar o que quer que os aguardasse além. Capítulos 868-866 O Templo do Mar, Sami. Quando Caim abriu os olhos novamente, encontrou-se em um ambiente completamente escuro. A água secava por todos os lados, mas, felizmente, Caim havia se preparado com antecedência com um cilindro de oxigênio e uma máscara de respiração para situações como essa. Mesmo que não tivesse esse equipamento, o poder psíquico de Zolkin poderia criar espaço suficiente para que Caim respirasse confortavelmente. A máscara de oxigênio que ele usava tinha uma lanterna potente acoplada que iluminava a área. O túnel em que ele estava não era particularmente largo, mas como ele estava acompanhado apenas por Zolkin, havia espaço suficiente para se movimentar. No entanto, atravessar o túnel com a ajuda psíquica de Zolkin não era a coisa mais prática a se fazer. Então, Caim pegou uma Pokébola e invocou Swampert. Ele havia previsto que grande parte da expedição poderia ocorrer debaixo d'água, então incluiu Swampert e Politoed em sua equipe, pois eles poderiam facilitar muito a locomoção nesse ambiente. Quando Swampert apareceu, o espaço pareceu um pouco mais apertado, mas ainda administrável. Caim subiu nas costas de Swampert enquanto Zolking usava seu poder psíquico para criar uma espécie de corda que o mantinha perto de Swampert. Assim que tudo estava pronto, Caim deu algumas palmadinhas nas costas de Swampert e Swampert entendeu o sinal instantaneamente. Com suas grandes nadadeiras, começou a se impulsionar rapidamente, movendo-se a uma velocidade considerável em direção às profundezas. A descida foi rápida e, à medida que continuavam, a pressão da água começou a aumentar significativamente. Caim teve que usar seu próprio poder psíquico ao redor do corpo para suportar a pressão crescente, o que permitiu permanecer confortável por um tempo. No entanto, chegou um ponto em que seu poder psíquico não era mais suficiente e ele teve que depender inteiramente de Zolkin para criar uma barreira mais forte para protegê-los. A uma profundidade considerável, o túnel estreito começou a se abrir e as paredes circundantes tornaram-se completamente transparentes. Naquela posição, o oceano podia ser visto através das paredes como se fossem grandes janelas. A vista era de tirar o fôlego. Ele podia ver cardumes de Remoraid e Tentacool, assim como o Tentacruel flutuando mais perto da superfície. Mais acima, grupos de Chapedo e Cavanha nadavam em formação, dominando as áreas por onde passavam, enquanto outros Pokémon fugiam rapidamente ao perceberem sua presença. Embora Chapedo fosse considerado o terror dos mares, existiam Pokémon ainda mais impressionantes. Wailord e Oimer moviam-se majestosamente pelo oceano, intimidando até mesmo os Pokémon mais corajosos. Caim observou esses Pokémon gigantescos deslizarem por perto. Wailord, sendo um dos maiores Pokémon do mundo, não era particularmente conhecido por sua habilidade em combate, mas era ideal para viagens marítimas. Embora manter o Wailord fosse um desafio devido ao seu apetite insaciável, Caim considerou que ele poderia ser uma excelente aquisição no futuro, especialmente para a exploração oceânica. Enquanto continuava a descer, Caim passou por grupos de Otileire e Corsola descansando em recifes, e um Untail perseguindo silenciosamente sua presa no fundo do mar. De tempos em tempos, Clampela apareciam abrindo suas conchas para revelar cabeças rosa brilhantes que lembravam pérolas. Caim não conseguia deixar de pensar no valor potencial daqueles Clampero. Assim como os Cabin, os Clampero podiam produzir itens valiosos, neste caso, pérolas. Se ele conseguisse capturar um número significativo, poderia estabelecer um berço de clampeiro na ilha. Alimentando-os com pokédocos de alto nível, as pérolas que produzissem se tornariam ainda mais valiosas. Caim memorizou a localização dos clampeiro para retornar no futuro. Após essa missão, ele poderia planejar como realocá-los para um lago especialmente projetado na ilha, onde poderiam ser criados em condições ideais. Possuir um recurso como esse poderia ser tão lucrativo quanto os diamantes produzidos pelos Cabin. Após se certificar de que se lembrava do local, Caim fez sinal para Swampert continuar descendo. À medida que avançavam, a pressão da água aumentava ainda mais e a escuridão se tornava quase total. Sem a lanterna de Caim, teria sido impossível enxergar qualquer coisa.
Nas profundezas, apenas as silhuetas tênues de alguns Pokémon, como Lanturn e Chinchou, podiam ser vistas, emitindo um brio suave, assim como Starmie e Staryu, que piscavam intermitentemente enquanto se moviam. O que mais surpreendeu Caim foi que o túnel se tornara completamente transparente. Se não fosse pela resistência que sentia ao tocar as paredes, teria acreditado estar nadando diretamente no oceano. Chegamos ao fundo, perguntou Caim, interpretando o sinal que Zolking emitiu para chamar sua atenção. Alguns metros adiante, eles puderam ver outra barreira translúcida, semelhante à que haviam atravessado anteriormente. No entanto, era impossível dizer o que havia do outro lado. Zolking estendeu seu poder psíquico para examinar a barreira e, após confirmar que ela podia ser atravessada, usou o teleporte para levar Caim e Swampert para o outro lado. De repente, o ambiente mudou completamente. Caim se viu em um vasto espaço aberto, onde não havia água por perto. Eles flutuavam no ar, sustentados pelo poder psíquico de Zolkin. Daquela altura, Caim conseguiu ver uma estrutura colossal abaixo deles. Era uma construção submersa, envolta por uma gigantesca esfera de água que a isolava completamente do oceano circundante. O edifício, com a forma de um peão e rodeado por anéis que lembravam as faixas de Júpiter, tinha um design que parecia pertencer a uma civilização antiga e misteriosa. A parte mais alta da estrutura emitia jatos de água em direção ao teto da esfera, que parecia ser o canal por onde haviam chegado. O interior da esfera era iluminado por inúmeros objetos brilhantes que adornavam o edifício, fazendo com que o ambiente parecesse diurno, apesar de estar nas profundezas do oceano. Caim percebeu que, do lado de fora, a esfera e o edifício seriam completamente invisíveis. Isso poderia ser o lendário Templo do Mar, Samir. Caim não pôde deixar de sussurrar enquanto contemplava a majestosa estrutura. Capítulos 869-867 O Príncipe do Mar, Manaf. O Templo do Mar, Samir, era um lugar que existia apenas em lendas. Na antiguidade, a humanidade vivia em diversos ambientes. Por exemplo, havia os reinos Pokémon nas planícies, os habitantes dos templos nas montanhas, as tribos isoladas nas florestas e o povo da água que habitava o vasto mundo marinho. O Templo do Mar, Samir, foi construído pelo povo da água como um santuário único e especial. A tecnologia mais avançada daquela era antiga foi usada em sua criação. Seu propósito principal era servir a um Pokémon singular, o lendário Príncipe do Mar, Manaf. Sunny foi projetado especificamente para Manaf. Segundo a lenda, após seu nascimento, Manaf retorna instintivamente ao templo. Nesse local sagrado, Manaf pode liberar completamente o poder que o caracteriza como Príncipe do Mar. Contudo, ao longo dos séculos, o povo da água desapareceu, embora o templo tenha permanecido, aguardando pacientemente o retorno de Manaf. Disse que Samia permanece oculta sob as águas, protegida por uma membrana especial que a torna invisível ao ONU. Somente durante um eclipse lunar total sua presença se revela. Ninguém esperava que esta pequena ilha estivesse ligada ao lendário Templo do Mar, Samir. A energia sem atributos encontrada na ilha vem diretamente de Samir e a barreira que circunda a área compartilha a mesma natureza da membrana que protege o templo. Tudo se encaixou perfeitamente. Então, este lugar é mesmo o Templo do Mar, Samir. Será que Manaf está aqui? Murmurou Caim enquanto observava o templo de cima. Manaf, como um Pokémon lendário, não possui a força bruta de Pokémon como Lugia ou Groudon, mas sua ligação com os oceanos o torna indispensável para o equilíbrio marinho. Disse que, dentro de seu templo, Manaf pode controlar as correntes oceânicas do mundo inteiro, um poder imensurável. Embora não seja um Pokémon voltado para batalhas, enfrentá-lo continua sendo um desafio muito além do alcance de treinadores comuns. Manaf é classificado como um Pokémon lendário de segunda categoria. No entanto, devido à sua natureza única, ele pertence ao grupo dos Pokémon míticos, assim como Mew. Embora seu poder bruto não seja comparável ao de Pokémon lendários de nível superior, sua influência é inegável. Até mesmo outros Pokémon lendários relacionados ao mar, como Kyogre e Lugia, respeitam profundamente Manaf. Se Manaf pedisse a ajuda deles, ambos responderiam sem hesitar. Por essa razão, disse que encontrar Manaf traz sorte extraordinária para aqueles que conseguem presenciá-lo. Caim conhecia essas histórias por dois motivos. Primeiro, graças às informações coletadas por seu sistema, ele havia estudado Pokémon lendários e míticos extensivamente para evitar confrontos desnecessários durante suas viagens. Por outro lado, em sua vida passada, Caim teve um encontro próximo com Manaf. Naquela ocasião, Manaf demonstrou comportamento hostil em relação à equipe Rocket devido à intervenção de um aventureiro que havia invadido o templo e roubado um novo Pokémon que Manaf estava guardando.
Esse ato desencadeou a fúria de Manaf e provocou um conflito que quase afundou uma região inteira. Somente graças à intervenção da Liga Pokémon, que devolveu o ovo e acalmou Manaf, um desastre ainda maior foi evitado. Naquele momento, Caim testemunhou em primeira mão como a fúria de Manaf invocou outros Pokémon lendários como Kyogre e Lugia, deixando claro que não era um Pokémon para ser subestimado. Caim decidiu que, se Manaf estivesse no templo, seria melhor evitar um encontro direto. Este era um período crítico, pois era possível que o ovo de Manaf já tivesse sido posto. Durante essa fase, qualquer ameaça ou intrusão poderia ter sérias consequências. Contudo, a curiosidade de Caim era inevitável. Ele decidiu descer ao templo, ao menos para observar seu interior de perto. Com a ajuda da habilidade psíquica de Zokin, Caim pousou suavemente no perímetro do templo. Vista de baixo, a estrutura do templo parecia imponente. Mesmo apenas a metade visível era comparável em magnitude às misteriosas ruínas do Monte Shimei. O projeto lembrava um peão gigante, com pontas afiadas tanto na parte superior quanto na inferior. A atmosfera dentro do templo era impecavelmente preservada. Havia caminhos transitáveis, secados por canais e pequenos rios que percorriam toda a estrutura. Nessas águas cristalinas abundavam Pokémon aquáticos. Muitos desses Pokémon eram notavelmente poderosos, resultado de gerações de vida pacífica neste local protegido. Os Pokémon que conseguiram atravessar a barreira para entrar no templo eram, no mínimo, de nível quase elite, o que garantia que seus descendentes também fossem excepcionalmente fortes. Entre os Pokémon observados, alguns demonstraram naturezas mais agressivas e atacaram os habitantes mais pacíficos, um reflexo do ecossistema oceânico. Essa dinâmica natural também se repetiu dentro do templo. A chegada de Caim e seus Pokémon chamou a atenção de vários habitantes do templo, incluindo aqueles com tendências mais hostis. Logo tentaram atacá-los. Caim respondeu rapidamente, liberando o Politoed e coordenando o Consompete para se defenderem. Até mesmo Florges foi chamada para a batalha. Com sua vantagem de tipo, ela forneceu suporte crucial contra os Pokémon do tipo Água do Templo. Ao avançarem em direção aos portões principais do templo, enfrentaram uma série de desafios, mas também aproveitaram a oportunidade para treinar e fortalecer sua equipe. Embora Caim ainda não soubesse o que o aguardava dentro do templo, era evidente que aquele lugar era uma relíquia de civilizações antigas, repleto de segredos e Pokémon poderosos. Capítulo 870-868 Clampeiro. O Templo do Mar é dividido em um vestíbulo externo e um interno. O vestíbulo externo é acessível a qualquer pessoa que consiga atravessar a barreira e entrar. No entanto, para acessar o vestíbulo interno, é necessário um item especial. À medida que avançavam para o interior, os canais de água começaram a estreitar e o número de Pokémon que os atacavam diminuiu. Embora houvesse muitos Pokémon neste local, os canais de água eram limitados, muito aquém da imensidão do oceano. Mesmo assim, a água era cristalina e rica em energia idêntica à encontrada nos rios subterrâneos da ilha. Os Pokémon que viviam ali conseguiam sobreviver sem precisar se alimentar, o que explicava como aquele lugar podia sustentar um número tão grande de Pokémon do tipo água. Além disso, com o tempo, os níveis dos Pokémon aumentaram gradualmente, embora sua experiência em combate e estratégia deixassem a desejar. Com a orientação de Caim, os ataques dos Pokémon eram enfrentados principalmente por sua equipe. Sompete e Politoed cuidaram da maioria deles, enquanto Florges neutralizou as ameaças com ataques bem direcionados. Finalmente, o grupo subiu uma série de degraus até chegar a uma plataforma superior, onde a vista era deslumbrante. No centro da plataforma havia um pequeno lago, rodeado por uma vegetação exuberante que havia crescido apesar da passagem do tempo. O que mais chamou a atenção de Caim foi o lago repleto de clampeiro. Era uma visão surpreendente, um lago completamente tomado por esses Pokémon. Caim, com entusiasmo e surpresa, refletiu sobre as possibilidades. Ele já havia considerado a ideia de estabelecer um centro de criação de clampeiros para obter pérolas, mas o que estava vendo agora superava tudo o que havia imaginado. Este lago natural era como uma mina de pérolas. Este lugar é perfeito para o que eu tinha em mente, murmurou Caim, determinado a aproveitar a oportunidade. Operação iniciada. Zoquinto, use psíquico no lago. Florges, dispare bola de energia à vontade. Sompete e Politoed, entrem na água e expulsem o clampeiro. Caim deu as ordens, e sua equipe rapidamente entrou em ação. Sompete mergulhou na água sem hesitar, causando uma grande comoção. Politoed, um pouco mais cauteloso, seguiu-o. Ambos começaram a causar caos no lago, enquanto Zoking usou o psíquico para agarrar o clampeiro mais forte e puxá-lo para a margem.
Flores, por sua vez, lançava continuamente ataques de bola de energia que atingiam com precisão o clampeiro que tentava escapar. O lago era habitado por um número considerável de clampeiro, alguns dos quais possuíam níveis notavelmente elevados. Contudo, após o caos inicial, um líder emergiu entre eles, um clampeiro antigo e poderoso que começou a organizar os demais para repelir o ataque. Sompet e Politoed tiveram dificuldades para conter o clampeiro, que estava em formação coordenada, então Caim instruiu Zokin a atacar o líder. Este clampeiro, de impressionante nível 60, era o líder da comunidade. Um Pokémon com habilidades excepcionais para sua espécie, ele havia sobrevivido por décadas, talvez até um século. Caim observou seus dados através de seu sistema. Pokémon, clampeiro azul claro. Sexo, feminino. Nível 60. Tipo, água. Habilidade, armadura de conche. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, anel aquático, água turva, pulso d'água, salmoura. Movimentos básicos, tarra, pistola d'água, redemoinho, defesa de ferro, quebra-casco. Movimentos aprendidos, vento gelado, ronco. Movimentos TM, nenhum. Digiclampel havia alcançado um nível lendário para sua espécie, provavelmente devido à sua longevidade. Como líder, ele mantinha a ordem em sua comunidade, permitindo que ela prosperasse. Mas agora, diante de Caim e sua equipe, estava em desvantagem. Embora tenha lutado bravamente, sua mobilidade limitada e a desvantagem de tipo se provaram decisivas. Soulking e Flores, trabalhando juntos, conseguiram derrotar o líder Clampel após uma batalha intensa. Após a derrota do líder, os Clamper restantes se desorganizaram, tornando-se mais fáceis de capturar. Sompet e Politoed retornaram à costa, exaustos, mas satisfeitos, enquanto Caim avaliava o resultado da operação. Eles derrotaram cerca de 500 Clampeiro, dos quais um era de nível de Elite, 5 eram de nível quase Elite e o restante estava abaixo de quase Elite. A dimensão da batalha fora impressionante e o cansaço de sua equipe refletia isso. Mesmo assim, Caim estava satisfeito. Este lago natural não só forneceu um recurso valioso na forma de pérolas, como também representou uma oportunidade única para sua pesquisa e planos futuros. Enquanto contemplava as águas calmas do lago após a batalha, Cain refletiu sobre a importância daquela descoberta. Embora os Clampeiro não fossem adversários formidáveis em batalha, seu valor econômico e estratégico era inegável. Este lugar se tornaria uma peça fundamental em seus planos, uma base para desenvolver novas estratégias e recursos. Os 4 Pokémon de Caim descansavam na margem, cansados, mas orgulhosos de seu sucesso. O grupo sabia que aquilo era apenas o começo do que o Templo do Mar tinha para oferecer. Capítulos 871 a 869 O símbolo do povo da água. Após uma longa batalha de desgaste, o Pokémon obteve recompensas significativas. Durante a luta, eles não apenas aprimoraram seu domínio dos movimentos e o tempo de execução, mas também aumentaram consideravelmente seus níveis. O progresso mais notável veio de Zlokin, cujo nível havia permanecido em 58 por um longo tempo. Apesar de meses de treinamento e acúmulo de experiência, ele não havia conseguido avançar devido à falta de um oponente adequado. No entanto, após a batalha ao lado de Florges contra o Clampeiro, um Pokémon de Elite finalmente compreendeu melhor o que significava lutar contra um Pokémon daquele calibre. Embora Clampeiro estivesse entre os mais fracos do nível de Elite, ele permitiu que Zolkin ganhasse experiência valiosa, elevando-o ao nível 59, o ápice do nível quase Elite. Agora, Zolkin está a apenas um passo de cruzar o limiar crucial e alcançar o nível de Elite. Dado seu grande talento, atingir esse novo patamar não deve ser um desafio e certamente será um processo mais tranquilo em comparação com Altaria. Florges, por outro lado, foi a principal protagonista desta batalha. Ela derrotou o maior número de Clampeiro, incluindo o Clampeiro de nível de Elite e 5 de nível quase Elite. Desde que mudou seu tipo para Gama, o poder de seu golpe bola de energia aumentou enormemente, provando ser decisivo neste confronto. Sem a presença de Florges, teria sido impossível para a equipe derrotar tantos Clampeiro por mais que se esforçassem. Graças ao seu desempenho nesta batalha, juntamente com meses de preparação prévia, seu nível subiu 2, chegando a 55, aproximando-se do nível mais alto dentro da categoria de Pokémon quase Elite. Sompet e Politoed também alcançaram um crescimento notável. Sompet foi sem dúvida o mais feroz nesta batalha, liderando o ataque e suportando a maior parte dos danos. No entanto, também incluiu as maiores recompensas, alcançando o nível 49, o nível mais alto dentro da categoria avançada. Sompet sempre foi o Pokémon de aquecimento mais rápido da segunda equipe.
Politoed, por sua vez, alcançou o nível 42. Embora não seja o mais forte em combate direto, como peça fundamental da equipe de chuva, seu progresso continua sendo extremamente importante. Desta vez, Altaria e Mismagios não participaram da batalha, pois o objetivo era dar aos outros membros da equipe a chance de evoluir. Se um Pokémon mais forte tivesse sido enviado desde o início, os outros não teriam tido a oportunidade de treinar. Em batalhas como essa, além da habilidade individual, o trabalho em equipe é o que realmente importa. Caim capturou o Clampeiro de nível de Elite e os 5 quase Elite usando os Super Balls, enquanto os demais foram capturados com Pokéballs padrão. Anos de experiência como caçador o ensinaram a sempre carregar um grande estoque de Pokébolas comuns, caso se deparasse com grandes grupos de Pokémon. Esse hábito do passado estava se provando inestimável. Mesmo assim, capturar tantos Clampeiro um por um deixou o braço de Caim dolorido. Depois de meia hora, ele finalmente terminou de guardá-los todos. Os Clampeiro mais gravemente feridos foram colocados na área de efeito do movimento terreno gramado de Flores para se recuperarem. Agora que pertenciam a Caim, qualquer perda seria lamentável. Quando os Clampeiro foram libertados para se curarem, demonstraram certa inquietação, mas sem seu líder para guiá-los, simplesmente permaneceram imóveis e descansaram. Assim que Caim domasse o líder Clampeiro e os 5 membros de nível quase elite, o restante do grupo se tornaria completamente dócil, transformando-se em seu recurso pessoal. Enquanto o Clampeiro se recuperava, os Pokémon de Caim também descansavam, exaustos da batalha. Caim aproveitou a oportunidade para preparar o jantar ali mesmo. Quanto às pérolas carregadas pelos Clampeiro, Caim decidiu extraí-las mais tarde, quando retornasse à ilha. Entre elas, as produzidas pelos Clampeiro de nível de elite seriam especialmente valiosas, representando um verdadeiro tesouro. Após recuperarem as forças, Caim e sua equipe continuaram adentrando o templo. Eles haviam chegado ao nível intermediário do Templo do Mar, deixando para trás a ampla praça e entrando nas estruturas principais. O caminho os levou por um vasto salão vazio, onde apenas o fluxo constante da água podia ser ouvido. Não havia mais nada na área. No extremo oposto do salão, uma escadaria levava a uma estela de pedra. Ain aproximou-se e examinou as inscrições gravadas nela. As palavras pertenciam à língua antiga do povo da água, incompreensível para a maioria. No entanto, graças ao sistema que integrava dados de Porygon 2, Caim tinha um registro desses caracteres, o que facilitou a tradução. Ao honrado príncipe do mar, Manaf, nós, o povo da água, oferecemos nossa mais absoluta lealdade. Ain leu em voz alta enquanto o sistema concluía a tradução. O verdadeiro Templo do Mar concede acesso apenas àqueles que possuem o símbolo do povo da água, os únicos dignos de venerar o príncipe do mar. Quando o príncipe do mar estiver presente, a coroa do mar aparecerá. Aqueles que obtiverem a coroa serão reconhecidos pelo príncipe. Caim ponderou sobre as palavras com um lampejo de compreensão nos olhos. Sem o símbolo do povo da água, era impossível entrar no verdadeiro Templo do Mar. E se Manaf residisse lá, a coroa do mar seria visível. Caso contrário, teriam que esperar pelo retorno de Manaf. Quanto ao reconhecimento do príncipe do mar, seu significado exato ainda não estava claro. Agora, Caim se sentia mais tranquilo em relação ao mistério sobre a ilha. No mínimo, Manaf, sendo um Pokémon de temperamento dócil, não representaria uma ameaça, contanto que não fosse provocado. Além disso, o fluxo constante de água rica em energia proveniente do Templo do Mar poderia ser usado para fortalecer os Pokémon da ilha, especialmente aqueles que estão sendo treinados. Antes de deixar o Templo do Mar, Caim planejava explorar toda a área externa em busca de outros Pokémon valiosos ou grupos interessantes que pudessem se tornar recursos estratégicos. Dizem que o oceano está cheio de tesouros, e os Pokémon marinhos não são exceção. Capítulos 872 a 870 As minas de pérolas e os espinhos venenosos. Um dia depois, Ain e Zolkind retornaram à ilha, deixando o Templo do Mar para trás. Antes de partir, Caim capturou vários Pokémon do tipo água, entre os quais 2 grandes grupos se destacaram. O primeiro era um grupo enorme de Clampeiro e o segundo, menor, mas igualmente significativo, era uma colônia com mais de 100 Corphish. O encontro com os Corphish foi um golpe de sorte, pois eles estavam reunidos. Se estivessem dispersos, teria sido uma tarefa árdua capturá-los um por um. Mesmo assim, enfrentar um grupo compacto de Corphish também não foi fácil. Embora fossem em menor número que os Clampeiro, capturá-los revelou-se uma tarefa muito mais desafiadora devido às suas características únicas. Corphish são Pokémon do tipo água-veneno, o que representa um grande risco ao enfrentá-los. Um único erro pode resultar em envenenamento, e lidar com o veneno na natureza não é tarefa fácil.
Felizmente, nenhum dos crewfish presentes era de nível elite, o que teria tornado a captura ainda mais difícil. O principal motivo pelo qual Caim decidiu capturar esse grupo de crewfish foi a capacidade deles de produzir um recurso valioso, os espinhos venenosos. Embora não sejam produzidos tão rapidamente quanto as pérolas geradas por clampeiro, os itens produzidos por crewfish têm grande valor, especialmente entre os treinadores que usam Pokémon do tipo veneno. O processo pelo qual os peixes Krill geram esses espinhos venenosos é fascinante. Os espinhos venenosos em seus corpos acumulam queratina e absorvem toxinas à medida que crescem. Quando atingem o tamanho adulto, podem se desprender naturalmente ou serem removidos com auxílio. Esses espinhos, conhecidos como fatas venenosas, tornam-se ferramentas valiosas que podem aprimorar movimentos do tipo veneno. Embora os espinhos venenosos não alcancem o valor de itens como a semente milagrosa ou o gelo indestrutível, eles são muito procurados por treinadores especializados. Em particular, dentro da equipe Rocket, onde muitos membros usam Pokémon como Golbat, Arbok e Beedrill, esses ferrões venenosos são extremamente úteis para aumentar a eficácia de seus golpes. Além disso, Caim pode distribuí-los através dos canais comerciais da equipe Cell, garantindo um mercado estável para esses recursos. Com as colônias de Clampeiro e Crayfish, Caim conseguiu estabelecer duas fontes de renda estáveis, que se somaram ao grupo de Caim que ele havia descoberto anteriormente na Ilha Mítica. Agora ele tinha 3 minas de ouro consistentes e confiáveis em suas mãos. Ao retornar à ilha, Caim não perdeu tempo e começou a trabalhar com sua equipe Pokémon. A primeira tarefa foi redirecionar um rio subterrâneo para a superfície, criando uma fonte de água acessível e rica em energia. Essa mudança não só beneficiaria os Pokémon residentes da ilha, como também aceleraria seu crescimento. Em seguida, Caim e seus Pokémon cavaram 2 lagos perto do lago principal. Para essa tarefa, Pupitar provou ser o Pokémon mais eficiente, usando sua habilidade de manipular o terreno. Embora Dapion fosse anteriormente a escolha principal para essas tarefas, Pupitar conseguiu concluir o trabalho com uma velocidade impressionante, especialmente com a ajuda de outros membros da equipe. Um dos lagos foi designado aos Clampeiro e o outro aos Crayfish. Após uma conversa amigável com os líderes de ambos os grupos, Caim garantiu a cooperação deles. Para os Clampeiro e Crayfish, a mudança do Templo do Mar para a ilha não representou uma mudança significativa, já que as condições da água eram semelhantes e continham a mesma energia que seu lar anterior. Além disso, Caim usou um incentivo irresistível, Pokéblocos. Essas guloseimas, oferecidas como amostra, foram suficientes para conquistar a confiança deles. Tanto os líderes quanto os outros Pokémon aceitaram rapidamente o novo acordo, especialmente com a promessa de receberem essas guloseimas regularmente em troca de manterem a calma e permitirem que Caim coletasse seus recursos. A primeira colheita de recursos foi um sucesso estrondoso. Os Clampeiro, em particular, produziram pérolas de grande valor. O líder do grupo entregou uma pérola única, uma relíquia que guardavam há anos. Além disso, Caim coletou 5 pérolas grandes da espécie Clampeiro, de nível quase elitista, e cerca de 20 pérolas médias de alta qualidade. No total, ele obteve mais de 2.000 pérolas, incluindo inúmeras pérolas comuns. Caim coletou dos peixes papagaio os espinhos venenosos que eles haviam acumulado ao longo dos anos no Templo do Mar. Devido à ausência de predadores naturais, esses espinhos haviam crescido significativamente. Caim coletou os espinhos venenosos de melhor qualidade, especialmente dos Crayfish de nível mais alto, e os reservou para seus próprios Pokémon, como Dapion e Gengar, que podiam usá-los para fortalecer seus golpes do tipo veneno. No total, ele coletou cerca de 400 ferrões venenosos, uma quantidade considerável que representa um recurso valioso tanto para uso pessoal quanto para comércio. Essas primeiras colheitas de pérolas e babos venenosos representaram um lucro inicial significativo. Embora a quantidade e a qualidade dos recursos possam diminuir ligeiramente no futuro, a produção estável garante um fluxo contínuo de renda e materiais para Caim e seus planos.